Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso momento de meditação, onde nós aproveitamos a oportunidade em um texto, em um tema bíblico, para fazer algumas reflexões, para fazer algumas ponderações e com certeza fazer algumas aplicações na minha e na sua vida. Você sabe que não basta a gente se tornar conhecedor, a gente também tem que viver esse conhecimento. Afinal de contas, o que adianta ter tanto conhecimento, mas nenhuma vivência, nenhuma prática? Não adianta de nada. Bom, antes de nós adentrarmos ao nosso tema de hoje, a nossa meditação, a gente tem um costume aqui no canal, que antes de sermos impressionados pela palavra, nós precisamos preparar o nosso coração para isso. E a melhor forma é buscando a Deus por meio de oração. Então, quero convidar você que está aqui junto comigo a fazermos uma oração juntos. Então, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus, estás nos céus. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque é em momentos como esse que nós somos transformados. É em momentos como esse que a nossa mente é despertada para temas que muitas vezes foram ignorados por cada um de nós. Que nessa ocasião, Pai, o nosso coração esteja sendo preparado pelo poder do Teu Espírito Santo, para que quando a Tua palavra vier ao nosso encontro, ela tenha poder e autoridade, para não somente nos tornar conhecedores da Tua verdade, mas acima de tudo praticantes dessa verdade, com um único propósito, Senhor. O nosso propósito é dar um lindo testemunho da presença do Senhor nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco. Nós te pedimos isso no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje, 21 de agosto, é um instrumento mais poderoso. Qual é o instrumento mais poderoso na vida do cristão? Vamos descobrir juntos? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 34, que diz assim, ó. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Qual é o instrumento mais poderoso na vida de um cristão? É o perdão. Quando a gente fala sobre o assunto do perdão, algumas pessoas não conseguem lidar muito bem com esse assunto. E elas até se utilizam da seguinte fala: você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que fizeram comigo. Na perspectiva do outro, ou seja, das pessoas externas, perdoar chega a ser muito fácil. Mas na perspectiva da pessoa que sofreu, que passou pela situação, perdoar às vezes pode ser bastante difícil. E por isso a meditação hoje trouxe pelo menos 4 exemplos de pessoas que passaram por maus bocados, mas que se utilizaram desse poderoso instrumento, o perdão, não simplesmente para seguir a vida, mas para serem homens e mulheres de sucesso. O primeiro exemplo é o Nelson Mandela. Ali na África do Sul, ele foi um forte líder, onde ele discursou sobre o fim da segregação racial. Nelson Mandela, na sua vida, ele viveu 27 anos sendo escravizado. Uma pessoa que passa por uma situação ruim, complexa, terrível, durante 27 anos, normalmente uma pessoa que vive essa realidade teria todos os argumentos para ser resistente ao perdão. Porém, Nelson Mandela não quis trilhar esse caminho. E ao descrever sobre o perdão, ele falou isso aqui. Eu até separei, que eu achei bastante interessante e que vai ser um bom assunto para nós termos acesso. Diz assim, o perdão liberta a alma e afasta o medo. Por isso, é uma ferramenta tão poderosa. Pessoas que não conseguem perdoar, elas vivem de fato com medo. Elas vivem numa espécie de escravidão, de uma espécie de prisão. Você há de concordar comigo
que se a gente for imaginar uma pessoa que não consegue perdoar, ela vai viver em torno daquele problema. Ou seja, ela não vai conseguir viver a verdadeira sensação de liberdade. E por ela estar vivendo em torno daquele problema, daquela situação, daquele mal, ela também vai viver uma vida com medo. Do tipo, será que vão fazer isso de novo comigo? Será que eu vou passar essa situação de novo? Será que já estão fazendo isso comigo de novo? O perdão não somente liberta, mas também afasta de nós o medo. A segunda pessoa que foi apresentada na meditação é o Desmond Tutu. Ele também sofreu segregação racial e ele afirma que o perdão é uma necessidade absoluta para a continuação da existência humana. De fato, é isso mesmo. Existe uma lei bastante conhecida que diz o seguinte, olha, olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Dentro dessa realidade, o perdão não existe. Então, se uma pessoa fez um mal a você, você tem o direito de revidar na mesma medida, na mesma moeda. De acordo com Desmond Tutu, o perdão ele é uma ferramenta que não apenas liberta, que não apenas afasta o medo, mas que é algo absoluto para a continuação da humanidade. Imagine se as pessoas não perdoassem. A vida seria regida por conflito, por problemas. Porque não haveria um basta, um ponto final. Tá ok, tá resolvido, deixa pra lá. O terceiro personagem apresentado aqui é uma mulher chamada Hannah Arendt. Ela sobreviveu ao Holocausto nazista. É um tema até sensível aqui na plataforma. E por ela ser uma sobrevivente, ela se torna uma pessoa de autoridade no assunto. E ela falou uma coisa bastante interessante a respeito do perdão. Ela disse o seguinte, o perdão é a chave para a ação e a liberdade. Uma pessoa que tem dificuldade em perdoar, ela não consegue progredir. Ela não consegue avançar na vida. Ela não consegue se desenvolver como pessoa. Ela vai viver em torno daquele problema. Tudo vai girar em torno daquilo. É porque estão me tratando assim, é porque estão fazendo isso comigo, é porque... Entende? De acordo com Hannah, o perdão é a chave para a ação e liberdade. Você só consegue se mover, você só consegue agir, você só consegue ser uma pessoa melhor no dia seguinte se você conseguir perdoar. Enquanto você não consegue perdoar, você fica preso, você fica inerte, você fica solidificado naquela questão. E por último, e bastante conhecido também, Martin Luther King Jr. Ele disse que o perdão, a pessoa que não consegue perdoar, ela é incapaz de amar. Uma pessoa que não consegue perdoar, ela também não consegue amar. E isso é bastante forte. Porque muitas vezes nós estamos presos a algumas situações que machucaram, e eu não estou desmerecendo a sua situação, o que você passou, a sua experiência. Mas esse ponto que Martin Luther King levantou é bastante interessante. Porque como você consegue amar algumas pessoas e não outras? Lembrando que amar não é gostar. Amar é ter a capacidade de tratar bem, independente de quem seja. Se você consegue amar umas pessoas, mas não consegue perdoar outras, o seu discurso de amor beira e chega a parecer hipocrisia. Entende? O assunto do perdão é um assunto complicado e delicado. Mas dentro do contexto religioso, dentro do contexto espiritual, é a nossa maior bênção. Porque foi por meio do perdão imerecido, por meio do perdão alcançado pelo sacrifício de Cristo, é que hoje eu e você temos a bendita esperança de viver em um mundo perfeito e, acima de tudo, um mundo onde teremos a presença de Deus face a face. É por meio do perdão que nós iremos desfrutar
não somente da presença dos anjos, não somente de um mundo perfeito e restaurado, mas nós nunca mais iremos precisar experienciar as dores e aquilo que muitas vezes arrancam de nós lágrimas de tristeza. Percebe como o perdão é uma bênção para mim e para você? Percebe que não tem como eu e você continuarmos a viver nesse mundo sem a realidade do perdão divino? A oração que Jesus ensinou ali para os seus discípulos quando eles pediram, os discípulos em certa ocasião disseram: olha, Senhor, ensina-nos a orar. E ele apresentou o modelo da oração do Pai Nosso. E uma das partes do modelo da oração do Pai Nosso é: perdoa assim como nós temos perdoado. Quando eu e você perdoamos as outras pessoas, nós damos continuação, nós damos prosseguimento àquilo que nós já estamos recebendo. Talvez a sua realidade hoje seja de não conseguir perdoar. Ou talvez a sua realidade hoje seja de não conseguir se perdoar. Independente da situação em que você esteja vivendo, passando, experienciando, é preciso que você reflita sobre esse assunto do perdão. Porque esse instrumento, essa ferramenta tão poderosa, ela consegue proporcionar vida, não à pessoa que está sendo alvo do perdão, mas a você que está perdoando. Algumas pessoas pensam que o perdão seria um ato de misericórdia e compaixão para com a pessoa que lhe ofendeu. E não. Um perdão é um remédio que você toma para você mesmo. Sabe por quê? Porque o contrário do perdão é rancor, é ódio, é mágoa. E o que seria isso? É um veneno que você toma esperando que o outro sinta os efeitos, esperando que o outro morra. Então, para que você não viva essa realidade de rancor, de ódio, de mágoa, é preciso que você experimente o remédio do perdão. Porque o perdão, de fato, vai te proporcionar vida, como é a realidade dentro do conceito espiritual. O perdão de Cristo, dado a mim e a você, nos proporciona vida, e vida em abundância, vida eterna. Que tal? Hoje eu e você nos utilizarmos desse poderoso instrumento, o perdão. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a palavra de Jesus, enquanto estava sendo crucificado. Depois de ter passado por toda aquela situação, ele profere essas palavras em prol das pessoas que estavam ali, lançando sorte sobre as suas roupas. Nosso Jesus é o nosso grande modelo. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Que Papai do Céu continue falando ao meu e ao seu coração de maneira extraordinária e poderosa. Para cada dia, nós sermos a imagem de Jesus restaurada em cada um de nós. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.